Vera, eu tenho certeza que a gente vai chegar ao final da CPI, sim, com um relatório aprovado por ampla maioria. Os fatos são muito graves, então eventuais brigas por vaidades, por protagonismo, são menores do que o tamanho dos problemas que a CPI identificou. Então eu tenho certeza que é uma questão de tempo, mais alguns dias, o relatório do Renan é muito extenso e é natural que precise de mais tempo para ser analisado. Não, acredito que a CPI não blindou ninguém, mas ela teve dificuldade em definir focos. É natural, porque a imensa maioria dos senadores não tem experiência com investigação e alguns deles têm o temor de você ter repercussões políticas de cada ato. Uma situação como a gente identificou, que é a situação de lobby, com interferência dentro do Estado, com vantagem em contratação, ela só acontece quando tem um agente político forte que dê respaldo. Nós identificamos dois caminhos. Um caminho é esse que você referiu, um contato com o senador. Eu não estou acusando ninguém de crime, não tive como investigar. E o outro foi a família do presidente da República. Claramente, você tem mensagens onde você tem o lobista utilizando familiares do presidente para ter acesso a espaços de poder. É assim que funciona esse jogo em Brasília há muito tempo. A CPI talvez não tenha feito o dever de casa em traduzir isso melhor para os autos, em chamar essas pessoas, em fazer esse sacrifício talvez político, imediato, mas que dê para o brasileiro o direito de conhecer a verdade. Como é que as coisas acontecem no Brasil? Por que a gente erra tanto? A gente erra porque tem um sistema que só vai se adaptando a cada modelo ideológico que chega. Então, se você acessava um governo através de sindicatos, agora você acessa através de organizações de militares, de entidades de pseudo-religiosos. A gente viu isso claramente provado na CPI. Mas eu não consegui identificar blindagem, não. Acho que faltou, talvez, coragem para fazer o enfrentamento de uma pessoa, que é o general Braga Neto. O general Braga Neto tem uma função essencial em toda essa tragédia e ele não foi convocado porque faltou a alguns colegas a decisão de fazê-lo. Consegui maioria para aprovar o requerimento de convocação do Cássio, que é esse cidadão que você referiu do Amapá, mas o depoimento não foi agendado. Por isso eu digo que não tive condições de completar essa investigação. Não, eu acho que o Renan cometeu um erro de forma de montar uma investigação. E é natural, ele não conhece nada desse ramo. Ele expandiu demais o leque e ele está misturando o que você está chamando de peixes grandes com peixes pequenos ou figuras tangenciais. Eu fiz uma sugestão de relatório para o próprio Renan, foi protocolada na sexta-feira. Eu aponto 18 pessoas. A tragédia brasileira teve um comando. Ela tinha uma estratégia estatal. Ela tinha Jair Bolsonaro, Braga Neto, Pazuello e uma série de pessoas atuando de uma forma extremamente organizada. Eles queriam que os brasileiros se contaminassem de forma rápida, adoecessem rapidamente para ter uma retomada. Eles acreditavam numa retomada econômica imediata. Eles, obviamente, estavam errados. Eles cometeram vários crimes para que isso acontecesse. Esse é o cerne da questão e tudo isso está muito bem provado. Documentos, testemunhos, está provado. O que você não pode fazer, ou pelo menos não se deve fazer na investigação, é você expandir a um ponto em que você está confundindo a investigação do traficante com a investigação da testemunha do aviãozinho lá na ponta. É um pouco o que está acontecendo com o relatório do Renan. Mas acho que esses equívocos vão ser corrigidos naturalmente pelo diálogo do grupo majoritário da CPI. Todos nós temos interesse em ter o relatório votado, aprovado, e eu acredito que eventuais falhas vão ser corrigidas sem maiores problemas. Não, eu acredito que existem mecanismos para você superar uma eventual inércia do Augusto Aras, que é a ação penal privada subsidiária da pública. Eu acredito que ela nunca foi utilizada nesse nível, uma omissão de um PGR, mas quando você tem uma figura como Augusto Aras, que é um político vestido de Procurador-Geral da República, político no pior sentido, você tem que pensar nas várias alternativas que você pode precisar. O Brasil precisa de respostas. O sistema tem que ser ativado. Então, nós, como senadores, em vários momentos, estamos adotando medidas que não são típicas de um senador. Uma notícia-crime contra o presidente da República, contra o Procurador-Geral da República. Mas a gente tem que fazer isso para fazer com que o sistema se movimente. Hoje você tem uma inércia muito grande. Você teve uma ocupação política de espaços que são necessários para ter apuração e controle. E o papel de quem está aqui, sentado numa cadeira de renovação, defendendo que mude o sistema, é enfrentar usando todas as armas possíveis na Constituição. O meu objetivo foi mostrar um roteiro técnico daquilo que foi visto na CPI. Eu fiz isso no começo da CPI, apresentando um plano de trabalho, que foi parcialmente seguido. Eu imagino que vai acontecer a mesma coisa. Você pode aproveitar alguns trechos, mas eu não tenho nenhuma expectativa de competição de voto com Renan Calheiros. Não é isso. É mostrar que existe um trabalho técnico feito pela CPI, que você consegue sim fazer enquadramentos por crimes gravíssimos de grandes autoridades, inclusive o presidente da República, mas você não pode desperdiçar energia com tipificações ou com enquadramentos muito frágeis.
Esse é o meu objetivo. É um relatório sucinto, 149 páginas aproximadamente, e permite que as pessoas analisem e compreendam aquilo ali. E até possam, com base naquilo, analisar melhor o que o Renan está oferecendo, que é mais de 1.200 páginas. É uma colaboração. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de construção ali. É uma investigação difícil você fazer com tantas cabeças trabalhando, mas acredito que a gente vai chegar num bom resultado. Eu vejo um esforço por tipificar condutas que são tangenciais. Então, veja, a CPI é da pandemia. Eu quero apurar ações e omissões do governo federal que geraram resultado na pandemia, na crise que nós sofremos. E aí eu tenho figuras ali que são tangenciais, gente que disseminou notícias falsas. Isso tem impacto? Tem impacto. Eu fiz uma frase que é um pouco grosseira, mas é verdadeira. Ser idiota, ser babaca não é crime. Crime é você fazer política pública com base nessas opiniões idiotas. Então ali eu tenho gente como empresários famosos que apenas fizeram uma proliferação de notícias. Talvez na CPMI das fake news, talvez no inquérito do Supremo Tribunal Federal eu consiga ter provas maiores de uma ação que mereça uma repercussão penal. Mas no que chegou na CPI da pandemia, não. Então, diferenciar isso e focar no que é mais importante, eu acho que ajuda no resultado final. Júlia, eu vou pedir sua licença só para completar uma resposta ao César. Claro. A gente está repetindo no Brasil o roteiro italiano. A Itália, depois da Operação Mãos Limpas, elegeu um populista de direita e destruiu todo o aparato de combate à criminalidade. Nós estamos repetindo exatamente o mesmo roteiro. Com relação às fake news, o Senado já aprovou uma legislação sobre o tema. Eu fui autor do projeto. Tem muita polêmica em cima disso, que as pessoas ficam escudando as suas opiniões falsas na liberdade de opinião, no direito de expressão. Só que esse direito não existe ilimitadamente. E o projeto que nós votamos no Senado não entra no mérito do conteúdo das manifestações, porque é muito difícil. A gente não pode abrir a brecha de criar um Ministério da Verdade. Mas nós podemos sim combater as ferramentas que são utilizadas para dar alcance à mentira. Porque isso é técnico, isso custa muito dinheiro. Você tem redes de robôs, você tem contas falsas, você tem impulsionamento dissimulado, você tem todo um sistema de monetização baseado no discurso radical. Você consegue combater todas essas coisas sem entrar no mérito do conteúdo. Para tratar de conteúdo, tem que ser caso a caso na Justiça. Então, o Senado já deu sua participação e a gente está sugerindo para o relatório final da CPI, que se cobre da Câmara dos Deputados continuidade no processo. Tem que analisar, mudar o que quiser mudar e votar. Nós não podemos chegar em um outro ciclo eleitoral com uma máquina de disseminação de notícias falsas à disposição de quem pagar, porque essa máquina não tem ideologia. Ela serve a qualquer um que tenha dinheiro para financiar. Eu acho que aquilo que está definido como lavajatista, no sentido de combater a corrupção, entender que a corrupção faz parte de um sistema que destrói aquilo que o Brasil tem de melhor, nesse ponto eu me considero, sim, sem sombra de dúvida, lavajatista. Mas você não precisa exceder limites da lei para cumprir a lei, para fazer uma operação policial, para fazer uma investigação. São duas coisas diferentes. Eu entendo, sim, que Sérgio Moro teve um papel fundamental na história recente do Brasil. Aquele tipo de operação se tentou fazer por décadas no Brasil. E todas elas morreram na praia, enterradas em decisões de colegiados políticos, no STJ ou no Supremo. Castelo de Areia, Satyagraha. Para cada uma delas você tinha o surgimento de alguma nulidade que era decretada e destruía toda aquela prova. O que eu não posso fazer é, com base numa decisão processual, uma suspeição, uma discussão nesse sentido, que foi o que o Supremo decidiu com relação à Lava Jato, e decidiu que só ia ser para o caso específico do Lula, mas já abriu para vários outros casos, como já se previa, eu não posso permitir que essa decisão mude a visão de uma realidade que foi provada. Bilhões de reais foram recuperados. Nós tivemos dezenas de confissões. Nós tivemos ex-ministro devolvendo mais de 100 milhões de reais que tinha recebido em propina. Eu não posso rasgar a história e fingir que não existiu. Isso não significa que eu tenha que defender salvadores da pátria, porque ninguém é salvador da pátria e ninguém está imune a erros. Eu defendo que o sistema se aprimore, que você tenha condições de fazer essas apurações de uma forma sistemática, institucional. Não preciso de herói de capa e espada, eu preciso de um órgão público, Ministério Público funcionando bem, polícia funcionando bem e um judiciário que seja, nas suas cortes mais elevadas, descontaminado de tanta interferência política. Essa é uma pergunta excelente, Renato, e aquela que a gente mais escuta. Eu também gosto, porque eu sou sabatinado com essa pergunta. E é bom que aí a gente tem a oportunidade de falar para um público amplo. Isso. Quem escolhe os participantes de uma CPI são os partidos. Renan Calheiros virou relator por indicação do MDB. Ele é um grande cacique do MDB. Eu não votei nele, o Fabiano não votou nele, ninguém votou no relator. Isso.
Nós votamos no titular da presidência, Omar Aziz, que foi também indicado pela segunda maior bancada. É assim que funciona o sistema. O ministro Nelson Jobim, num dos cursos que eu fiz, ele fez uma frase muito interessante. No parlamento, quem escolhe o seu interlocutor não é você, é o eleitor. Então, foi o eleitor de Alagoas que colocou o Renan Calheiros lá. E se colocou, eu tenho que trabalhar com ele para chegar no resultado. E o resultado final da CPI me orgulha. Nós conseguimos produzir prova, nós conseguimos enfrentar situações que estavam ocultas. E isso se deu com toda a tranquilidade e transparência. Não sou aliado de Renan Calheiros, não voto em Renan, nunca votei. Pelo contrário, tenho que me arrepender hoje de ter votado no Davi, mas era a alternativa que eu tinha. Né? Melhoramos 2 anos depois. Eu tive que escolher entre Rodrigo e Simone. Melhorou bastante o Senado. Mas não tem nenhum tipo de aliança política. Tem um relacionamento de um colegiado que precisa ter maioria de votos para aprovar qualquer coisa. E isso persiste em tudo que a gente faz lá. Uma boa ideia precisa de 41 votos. Evitar uma péssima ideia da mesma forma precisa de 41 votos. E você só consegue isso negociando, sem precisar abrir mão de nenhum princípio. Não, primeiro, ela é absolutamente inconstitucional. Né? Ela gera uma distinção que a Constituição não permite. E segundo, você compara o que faz de interferência política um policial civil e um secretário de uma prefeitura, de obras ou de saúde, que manipula numa cidade como Rio de Janeiro 6 bilhões de reais, por exemplo. Então, ele vai ter uma quarentena de 6 meses e o policial precisa de 4 anos. Nós reduzimos os prazos das pessoas que praticam improbidade administrativa. Eu vou colocar prazo para juiz e promotor. Isso é só mais um dos vários atos que a gente está vivenciando ali, que são de destruição de qualquer risco de mudar o sistema. Porque a eleição de 2018 não deu certo, do seu ponto de vista de uma mudança radical no Executivo, mas ela mudou muita coisa. Ela mostrou que dá para chegar no Senado e fazer a diferença sem ser político de carreira, sem ser filho de ninguém que seja da política, sem ser milionário. A minha campanha foi barata, a do Fabiano também, uma campanha super barata. Então, isso ameaçou o sistema, e o sistema está reagindo de todas as formas possíveis. A lei de improbidade, que o Fabiano citou, ela beneficiou imediatamente 14 senadores, que terão seus processos arquivados. O cidadão relata um projeto dessa magnitude e tem 2 processos automaticamente arquivados pela lei que ele aprovou. Uhum. Não tem como achar isso constitucional, racional ou moral. Mas está nessa luta de sistema político que só vai para frente com uma manifestação de força do eleitor, novamente em 22. Eu não diria que está errado, né? Tem uma discordância técnica, né? Tudo aquilo que o Renan colocou, e o Fabiano foi muito feliz em colocar, tudo aquilo que ele botou no papel tem alguma base jurídica. Sim. Talvez não seja a melhor ou a majoritária em alguns pontos, mas tem base. O que eu defendo com relação a Jair Bolsonaro, me parece bem configurado, está baseado no parecer que foi feito pela comissão de especialistas liderada pelo professor Miguel Reale Júnior. Então, o crime de epidemia agravado pelo resultado morte parece muito claro. Jair Bolsonaro apostou na imunidade de rebanho natural, gerou uma aceleração da pandemia com a consequência de milhares de mortes. Você tem estudos que computam mortes evitáveis entre 120 mil e 400 mil vidas perdidas por uma política equivocada. Então, esse é um crime muito grave. Você tem um crime de responsabilidade na medida em que ele nega o acesso à saúde pública, ele nega o direito à vida aos brasileiros, isso está bem configurado. Você tem um crime contra a humanidade, porque você tem todo esse número de mortes evitáveis causadas por uma política pública deliberada do Executivo. E você tem algumas coisas menores, como desrespeito a medidas restritivas sanitárias, a incitação ao crime constante. Bolsonaro passou meses incitando as pessoas a enfrentar prefeitos, governadores, a desrespeitar ordens, inclusive judiciais. E isso, para mim, é sólido. As imputações de homicídio enfrentam alguns problemas técnicos. Você tem um homicídio que não tem uma vítima específica. Isso não me parece tecnicamente muito sustentável. Você tem a questão do genocídio, que, como eu não consigo encontrar a configuração tão clara no tocante aos povos indígenas, no sentido de impacto, de medidas feitas direcionadas para eles, esse é um ponto em que os senadores do Amazonas, Eduardo Braga e Omar Aziz, se posicionam bastante. E também não tem consequência maior do ponto de vista de penalidade, porque o crime contra a humanidade tem rigorosamente a mesma consequência. Sim. Então, é por aí que a gente vai. Acredito que o Renan e o conjunto dos senadores vai acabar buscando um meio termo e garantindo o fato. A gente está aqui discutindo se o presidente da República merece ser condenado a 50 ou a 150 anos. Convenhamos que não faz diferença. É um criminoso do mesmo jeito. Você tem aí 2 formas de temor diferentes. E são senadores sérios, que falavam sobre o receio de ter uma reação das Forças Armadas na hipótese do general Braga Neto ser chamado para a CPI e ser submetido ao interrogatório.
Era um receio efetivo de senadores veteranos que têm um temor ainda baseado naquilo tudo que viveram no regime militar. Esse é um ponto. O outro ponto era o receio de ter uma contaminação da economia por conta de uma convocação de Paulo Guedes. Só que tanto Braga Neto como Paulo Guedes têm função essencial na tragédia brasileira. Porque quando Paulo Guedes deliberadamente retarda a entrega do auxílio emergencial, ele força as pessoas a ir para a rua. Tudo como parte de uma estratégia de acelerar a contaminação. Isso é fato. Nós passamos os primeiros meses de 2020 sem auxílio emergencial por conta de uma decisão política do Ministério da Economia, inclusive com documentação do Adolfo Sachida dizendo isso, exatamente isso. A pandemia está acabando, não tem que pagar mais nada. Braga Neto, por seu lado, era o segundo homem na hierarquia. Ele tinha literalmente o controle dos contratos de vacina, quem decidia se acelerar ou retardar a contratação, como é que os ministérios iam atuar, até as empresas públicas estavam sob guarda do Braga Neto. E eu não posso, a pretexto dele ser general de 4 estrelas, deixar de chamar ou deixar de indiciá-lo. Numa democracia, está todo mundo submetido à mesma lei, não interessa se usa farda ou não. Ele tem um fundo de verdade ou não? Olha, eu acho que o 7 de setembro deu uma amostra muito interessante com relação a isso. A gente chegou no 7 de setembro com um temor muito grande de mobilização de forças armadas e polícias militares. O que a gente viu na prática não foi nada disso. A gente viu um grande número de apoiadores do presidente, o que é legítimo, é democrático, praticando atos que não são legítimos e não são democráticos, isso deve ser responsabilizado, mas as polícias continuaram trabalhando e o Exército muito claramente deixou a marca de que não ia participar de nenhum tipo de quartelada. Então, eu acho que essas figuras que se destacam da força e vão trabalhar no mundo civil, viram políticos. Braga Neto e o ministro Ramos são nada mais do que o centrão de farda. Não tem por que usar meias palavras. Eles participaram de todo o processo de negociação com figuras como Arthur Lira, Ciro Nogueira. As trocas são as mesmas. O fato de ter usado uma farda no passado não protege esse cidadão. É uma excelente ideia. O PP está envolvido em todos os grandes casos de corrupção no Brasil há muito tempo. A corrupção, eu digo sempre, não é uma questão ideológica. É uma questão de conduta humana que floresce quando não é fiscalizada. E o PP consegue aderir a cada governo que passa e vai mantendo suas práticas e seus nichos. Muito claramente, no caso da saúde, você tem uma interferência ali do partido. Uma interferência que invadiu os estados também. O mesmo esquema que rodou no Ministério da Saúde rodou na Secretaria de Saúde do DF. E rodou em alguns outros estados da federação. Eu não sei se uma CPI, mas passa do tempo do Ministério Público e do próprio Judiciário botar para andar aquilo que está já há muito tempo apurado. Nós temos vários colegas que respondem a meia dúzia de processos, há muito tempo. E você não tem decisão, você não tem julgamento, e as pessoas continuam tendo a possibilidade de votar num cidadão que potencialmente cometeu crimes gravíssimos. Mas no caso que chegou mais próximo disso que a Júlia falou, que foi uma denúncia específica sobre o partido, o tal do quadrilhão do PP, houve um arquivamento. Você teve uma mudança de configuração, né? Você tem muito claramente uma redução de impacto daquilo que foi feito pela Lava Jato. E dentre essa movimentação, você tem essa sequência de arquivamentos. Quando eu tenho um ministro do Supremo que é indicado e tem relação próxima de amizade com o investigado, o que se espera é que esse ministro não participe de votação. Não foi o caso. Isso se repete. Nós temos um problema grave nas cortes superiores brasileiras. Você transformou em natural o que não é natural. A obrigação de ser, como bem falou Fabiano, isento, inerte, distante, ela não é só para o juiz da comarca. Ela é para todo magistrado, inclusive para o ministro do Supremo. E não é isso que você vê nos jantares, nas festinhas, nas reuniões, que são feitas a toda hora em Brasília, entre acusados, investigados, julgadores, com os efeitos que nós conhecemos. Wesley, a minha opinião individual nesse caso continua exatamente a mesma. Para mim, esse inquérito é absolutamente inconstitucional. É um inquérito sem prazo, sem investigado, onde a pessoa é ao mesmo tempo vítima, investigador, julgador, denunciante. Para mim, isso não funciona. Só que entre uma coisa e outra, entre abril de 2019, quando apresenta o pedido de impeachment, e a decisão de Bolsonaro entrar com o mesmo pedido mais adiante, você teve uma decisão do Supremo. O Pleno se reuniu e, por 11-1, decidiu que aquele procedimento era legal e constitucional. E no nosso sistema, quando isso acontece, você tem que silenciar. Eu continuo com a mesma opinião, mas tenho que me curvar ao fato de que o Supremo entendeu que não é assim. E dessa forma a gente tem que entender. Eu tenho convicção de que vários ministros das cortes superiores, não é só o Supremo, precisam ter suas condutas individuais apuradas. Não é a instituição, não é o Poder Judiciário. São pessoas que se portam de uma forma que, para mim, é incompatível
com o bom exercício da magistratura. Temos aquele primeiro pedido até hoje pendente de recurso para o plenário. Davi Alcolumbre fez uma manobra, nós tínhamos o número necessário de assinaturas, nós tínhamos fato determinado, mas ele levou para a CCJ para uma espécie de votação. E ali você teve claramente um acordo entre bolsonaristas, petistas e o DEM, onde você teve o arquivamento na CCJ com recurso para o plenário. Esse recurso nunca foi encaminhado. Ele seguiu um roteiro que com Davi Alcolumbre aconteceu muito, que é oportunamente farei. E o oportunamente é oportunamente do interesse dele, não do interesse público. Você tem vários fatores, né? Uma investigação que é conduzida por tanta gente sempre tem um risco de ter interesses diferentes. Em regra, em Brasília, no Congresso em geral, você tem vários interesses transitando em paralelo. No caso específico da decisão do Omar de restringir os documentos, ele estava seguindo, da forma dele, uma decisão da ministra Carmen Lúcia. Ele realmente foi constrangido a ter mais cuidado com a divulgação de documentos, mas fez isso de uma forma que, para mim, foi excessiva, retardou o trabalho, mas foi corrigido. A gente passou umas 3 semanas com dificuldade e depois solicitamos e conseguimos ter acesso para levar para a reta final do trabalho. Eu acho natural que as pessoas tentem buscar protagonismo político, acho natural que cada um tente ter um interesse particular no seu estado, do seu ponto de vista de mais destaque, enfim, mais relevo, contemplado. Isso aí faz parte, acho que dentro do que se espera de uma comissão parlamentar de inquérito. O que a gente não pode é permitir que se sobreponha o interesse público. Os fatos são graves demais para a gente ficar brincando de fazer política paroquial. Eu acho e tenho assim, bastante convicção de que a gente vai conseguir ultrapassar essa fase. E essas pessoas que você cita, Otto Alencar, Tasso Gereissati, são veteranos da política, colaboram muito no sentido de trazer a coisa para um equilíbrio maior. Entender que a gente está numa reta final, uma semana, 2 no máximo, e a gente tem que entregar para a população o resultado que ela espera. E vamos fazer isso, tenho certeza. Nós tivemos vazamentos, Raquel, a CPI toda. A CPI vazou o tempo inteiro. E acho que muito mais por um interesse de ocupar espaço na mídia, não por uma questão de estratégia para votações ou coisa parecida. E o relatório, até a sua leitura, ele é de autoria própria do Renan. Se o Renan quiser tirar tudo, ele tira tudo. Quiser colocar mais um dobro de pessoas, ele bota. E não tem como presidente evitar que isso aconteça. Eu acho que é mais uma reação do Omar à insatisfação de não ter tido acesso ao documento. E esse foi realmente um compromisso que o Renan não conseguiu cumprir, que era dar acesso para que a gente pudesse ter o mínimo de noção do que estava sendo apresentado. Isso não foi feito. Certamente será corrigido ao longo dessa semana. É um relatório muito extenso, a gente tem que analisar com cuidado, as equipes técnicas têm que analisar, porque a maioria dos senadores não tem formação jurídica ou experiência em investigação. Então, você não pode pegar um catatal de 1.200 páginas, colocar no colo do médico, como Otto Alencar, e dizer, vota que é isso aqui. Não dá para ser assim. Tem que ter um tempo de análise com a equipe técnica dele, os juristas que trabalham com ele. Eu acho que isso vai ser corrigido. Tenho certeza que algumas coisas serão alteradas, porque precisam ser alteradas, mas vai se manter a autoria do relatório com Renan Calheiros e eu tenho certeza que será votado e aprovado por maioria. Eu tenho dificuldade em fazer essa imputação, o Fabiano acha diferente. O que eu estou fazendo é apresentar a sugestão de que a gente deixe mais claro na legislação que é proibido um governante ter esse tipo de aconselhamento. Você tem que fazer cumprir aquilo que está na Constituição, que é a regra da transparência, da publicidade. Mas eu não consigo, nesse momento, fazer uma imputação criminal para essas figuras. Foi a forma, Júlia, de garantir que você tenha isso materializado, que você possa nortear a discussão. Como eu disse, o colegiado, na sua imensa maioria, não tem formação jurídica, não tem experiência em investigação. Então, o que a gente fez ali foi dar um norte. A partir daquilo ali, você pode ter uma composição total de mais tipificações. Então, por exemplo, Fabiano vê muito bem configurado genocídio, que eu não vejo. Mas isso pode chegar a uma composição, porque ele argumenta tecnicamente e mostra. E esse processo de convencimento enriquece o debate e favorece aos senadores que não são da área uma compreensão maior. A gente está fazendo uma coisa muito séria. Você acusar uma pessoa, você indiciar uma pessoa por um crime é uma coisa séria. Não pode ser feita de uma forma aleatória, ligeira, sem prestar muita atenção no que está fazendo. Então, acho que é uma colaboração e, para mim, foi muito importante, porque foi um trabalho muito grande para ter essa CPI. A gente teve que ir ao judiciário para existir. Ela não seria instaurada pelo presidente Rodrigo Pacheco. Eu fui juntamente com o colega Jorge Cajuru. Para colocar de pé um plano de trabalho com pessoas tão diferentes e fazer a coisa andar também não foi fácil. Então, chegar na reta final, é importante você garantir, dizer, olha, nós chegamos até aqui e tem sim resultado. Vamos ter um trabalho de composição, de ajuste, mas tem resultado. Vale a pena acreditar e fazer com que isso se repita. O parlamento tem que fazer mais a função de fiscalização. Aliás, eu acho que já deu o resultado.
Porque se não fosse a CPI, a população não estava vacinada. Se não fosse a CPI, nós não tínhamos impedido que contratos milionários com dano ao erário público fossem cancelados. É fato. A pergunta é aquela que eu fiz ao próprio Davi Alcolumbre. Eu pedi que ele me mostrasse um único motivo republicano para não agendar a sabatina. O Senado tem uma função nesse processo de preenchimento da vaga, é avaliar se o indicado tem os requisitos de notório saber jurídico e reputação ilibada. A gente não escolhe ministro, a gente não negocia a nomeação de ministro. E o Davi não foi capaz e não é capaz de apontar nenhum motivo republicano. O que ele está fazendo é usar uma posição, uma cadeira de presidente da CCJ para tentar obter algum tipo de vantagem do governo federal. Que vantagem? Só quem pode falar é ele e o próprio Jair Bolsonaro. Ele respondeu sobre o motivo não republicano? Não, ele foi incapaz de responder e continua assim até hoje. Bom, primeiro as quebras de sigilo. Não, eu não vejo nenhum tipo de abuso. Cada quebra de sigilo foi fundamentada. Essa CPI foi a que teve mais questionamento no judiciário, porque os interesses envolvidos eram muito grandes. E a imensa maioria das quebras foi mantida. Imensa maioria. Então, não se trata de abuso, é um meio de você chegar à obtenção de alguma prova. Ou alguém tem a expectativa que o cidadão sente naquela cadeira e confesse a prática dos crimes. Não é razoável. Então, acredito que não, que foram bem motivados. E a questão do circo, aí cada um responde pelos seus atos. Mas eu deixo o Fabiano essa. A terceira via é necessária para o Brasil. Lula e Bolsonaro não representam um futuro, representam um passado que a gente quer deixar para trás. Agora, essa construção passa por reconhecer e respeitar as demandas do povo. Nós temos um número de brasileiros que estão na miséria absurdo. Eu preciso ter uma política pública de transferência de renda imediata, eu tenho que garantir uma estabilidade política e resgatar a economia. É possível fazer isso tudo. Mas para fazer isso, com essa retomada no tempo de um Lula e Bolsonaro, ou com essa divisão dos partidos e do país, não. A terceira via pode ser construída, eu tenho participado desse processo, tenho me esforçado muito e eu tenho certeza que com o passar do tempo, com o conhecimento dos nomes, ele vai ter essa alternativa chegando. Você tem ali claramente crime contra a humanidade. Você fez de seres humanos cobaias num experimento sem nenhum tipo de preocupação ética, sem nenhum tipo de preocupação com a saúde das pessoas. O objetivo ali era financeiro, era reduzir custos, aproveitar uma onda de incentivo por parte do próprio presidente da República e ficou muito claro que você tinha um giro ali de diálogo entre eles, onde um potencializava a lesividade da conduta do outro. E esses cidadãos que dirigem aquele plano devem ser, sem dúvida nenhuma, responsabilizados pelos crimes que cometeram. E mais ainda, o Senado, depois o Congresso Nacional como um todo, tem que tomar conta da questão das operadoras verticalizadas. Você tem que garantir a primazia do interesse da saúde. Existe um risco muito grande nas verticalizadas de você ter uma busca assim desenfreada por economia, com as consequências que nós testemunhamos, porque a Prevent Senior foi a que mais chamou a atenção, mas várias outras operadoras usaram das mesmas práticas, não na parte de testes e de deixar pessoas morrendo numa fila de UTI, mas seguramente na distribuição maciça de medicamentos que eles já sabiam que eram ineficientes. A CPI não tem ferramentas para investigar crime organizado, lavagem de dinheiro. Você não tem ferramentas para fazer isso da forma adequada. É muito clara a participação de Ricardo Barros em todo um processo que está envolvido na saúde desde a gestão de Michel Temer. É um cidadão que tem dificuldade de explicar para a Receita Federal o seu patrimônio. Ele tem alguma coisa em torno de 2 milhões, 3 milhões de reais a descoberto, sendo objeto de discussão lá pela Receita Federal. É um cidadão que tem participação em vários casos de suspeita de corrupção. Mas eu não tenho na CPI mecanismos para poder chegar nisso. O que a gente faz é cobrar que você tem as apurações em andamento. A vinculação dele com lobistas, com lavadores de dinheiro é muito clara. Marca muito você ter um governo que foi eleito em 2018, dizendo que ia combater a corrupção e que escolhe um Ricardo Barros para ser seu líder. Do seu ponto de vista de determinação de condutas ou de financiamento de condutas, não. Você tem o uso articulado das informações que seriam provenientes de estudos da Prevent Senior para dar base para as teorias malucas do Bolsonaro. Não foi o primeiro episódio. Se você pega aquele episódio do TCU, do auditor, que inventou um estudo, você teve o mesmo mecanismo. Alguém prepara um estudo que é feito apenas para dar base para aquela teoria do Bolsonaro e o Bolsonaro imediatamente dá alcance para aquilo. Um tweet do Bolsonaro, uma postagem do Bolsonaro fala rapidamente com milhões de brasileiros. E a gente tem que lembrar que é o presidente da República que recebeu 57 milhões de votos. Ele tem muita credibilidade. Então, quando ele fala que tem um estudo que prova que as coisas funcionam, as pessoas acreditam e elas se contaminam e morrem.
Então, isso deve gerar uma responsabilização dessa turma toda, mas uma cadeia de comando não conseguimos identificar. Eu acho que vários desses projetos têm muita adesão, especialmente que estamos perto de um ano eleitoral. Então, tenho certeza que serão pautados e serão votados. Aqueles que são de fortalecimento das instituições, aumento de fiscalização, incremento de pena para crimes contra a saúde pública, esses certamente terão mais dificuldade, porque claramente a Câmara dos Deputados trabalha na contramão nisso daí. Mas esses projetos de atendimento, de reparação para as vítimas, eu acho que devem ter tramitação rápida. É justamente o elo da prevaricação, né? Prevaricar é você deixar de fazer ou fazer alguma coisa para atender interesse próprio. Então, algumas pessoas diziam, qual é o interesse de Bolsonaro? O interesse é justamente manter essa vinculação com uma banda do Congresso que é comandada por gente como o Ricardo Barros. Mas, na realidade, prevaricação ou não, o que tem de engrenagem importante é o chamado orçamento secreto. Enquanto você tiver dinheiro público irrigando os projetos dessas pessoas, você vai ter vida mansa para qualquer presidente, seja Bolsonaro, Lula ou qualquer um. Então, certamente eu não vou fugir para Paris. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você tem que ter postura e explicar para o seu Estado a escolha que você vai fazer. Eu não subiria no palanque do Lula. Eu não posso defender um voto em quem eu não confio e não acredito. Mas eu posso dar um voto para não ter um mal maior. Mas eu continuo acreditando muito na construção de uma terceira via. Eu acho que o Brasil merece. Falta equipe técnica adequada para tocar uma CPI, falta preparo para os senadores fazerem essa investigação. Se você tivesse uma equipe anteriormente preparada, isso facilitaria, aceleraria o processo. Se você pega os primeiros depoimentos e os do final, você vê que todo mundo melhorou. Aprender um pouco mais a fazer o trabalho que tinha que ser feito. E criar ferramentas, acesso a ferramentas que, como o Fabiano citou, interceptações, negociar acordos de delação premiada, são ferramentas necessárias quando você estiver falando de crime organizado.